Jesus entrou comigo naquele carro. Sim, é isso mesmo que você leu no título desse vídeo. Hoje eu vou te contar um lindo testemunho que Jesus me deu. Tudo começa com uma menina que admirava muito as pessoas que sabiam dirigir. Sabendo disso, seu tio tenta lhe ensinar a conduzir um veículo. Mas a menina, ela simplesmente começa a criar certos medos na direção quando ocorre algumas situações advergentes, sabe? Então, essa menina sou eu. Eu fui criando um certo medo de dirigir quando passei por algumas situações um pouco adversas no volante. E aí eu cresci, me tornei adulta e continuei admirando pessoas que conseguiam dirigir, sabe? E as pessoas sempre me consideraram uma pessoa muito esforçada de conseguir as coisas, mas eu olhava para as pessoas e admirava muito mais aquela pessoa que às vezes não se esforçava tanto, mas sabia dirigir. Não sei te explicar exatamente. E isso foi ficando meio que de lado, porque era um trauma, era um medo que eu não queria enfrentar, eu achava confortável não enfrentar. Então, meu esposo, ele começou a me cobrar, de certa forma, a dirigir, e eu sempre me negava, porque era um trauma. Ele até tentou me colocar dentro de um carro, me colocar em cima de uma moto, e sem sucesso. E daí, eu comecei a pensar, por que não? Por que não começar, pelo menos? E aí, com medo e tudo, eu fui. Estava com muito receio, mas eu pensei, bem, não vão começar a me colocar dentro de um carro agora, né? Vai começar a aula teórica, enfim, daqui que cheguei à prática lá, eu me preocupo. E eu fui postergando aí esse medo, digamos assim, varrendo o medo para debaixo do tapete. E aí, passei na prova teórica, e chegou o curso prático. E o curso prático é onde você entra no veículo e começa a aprender. E simplesmente a pessoa que me ensinou foi enviada por Deus. Não, eu acredito que não existia pessoa melhor e mais paciente do que o meu professor. O nome dele é Carlos, tá? Conhecido como Cacá, de Timbaúba, Pernambuco. E ele foi uma pessoa, assim, enviada por Deus mesmo, porque pense numa pessoa extremamente paciente. Eu cheguei lá já falando pra ele, por favor, toda a paciência do mundo que você tiver, use aqui, porque eu tenho muito medo e eu vou ter uma dificuldade para aprender. E aí ele super gentil, super paciente, todas as aulas. Parecia que estava na primeira aula em relação a tratamento, paciência e gentileza. Eu creio muito que foi o Senhor Deus que enviou ele para me ajudar a vencer um trauma. Então, tal que eu sempre ficava muito ansiosa, suava muito, tremia muito. E com ele do lado, isso acontecia, mas eu conseguia fazer. Porque quando eu estava tentando aprender sozinha, ou do lado do meu esposo, eu ficava tão nervosa que eu não conseguia sair do lugar, sabe? Eu não sei explicar pra vocês, era um trauma desde pequena que eu fui cultivando e eu não conseguia, sabe? Assim que eu entrava no carro, eu já começava a me tremer toda, a ter muito medo. Meu esposo se esforçava para me ensinar, mas não dava. E com esse professor, graças a Deus, eu continuava suando e às vezes tremendo, mas dava certo. E aí, com muita paciência, ele me ensinou. Eu estava fazendo o curso e quando eu comecei a perceber que as aulas estavam acabando e estava próxima para fazer a prova, parece que tudo desmoronou de uma forma assim, completamente. Veio novamente aquele medo, aquele trauma me tomando conta de mim, tomando conta da minha mente, e eu pensei, bem, eu não vou dar conta, eu não consigo, eu não sou suficiente, não estou preparada, não me sinto suficiente para conquistar essa nova fase de vida. E aí eu simplesmente pensei em desistir, pensei em voltar atrás. Mas aí, por alguma forma, acho que o Espírito Santo me moveu, me deu coragem para ir fazer mais algumas aulas. E aí, mesmo com medo, com tudo, eu fui fazendo, né, as aulas que estavam próximas da prova, eu fui fazendo.
E aí eu fiquei com tanto medo, eu até falava, né, pro meu professor, eu vou fazer. Se eu não passar, tudo bem, não é o fim do mundo, eu vou tentar de novo. E ele falava assim, não vai ter outra prova, você vai passar de primeira. E ali quando ele falava, eu sabia que era pra me motivar, mas eu ficava com tanto receio de não dar certo, e eu ficava, não, eu não posso me limitar e não posso me alimentar, né? No caso, eu não posso me alimentar a minha cabeça que eu vou passar de primeiro e pronto, porque se der errado eu vou me frustrar muito, então é melhor que eu vá com o pensamento de que se eu não passar tá tudo bem. Mas aí, numa terça-feira à noite, eu tô rolando ali o telefone de live, né, no YouTube, tô rolando ali os vídeos de live e encontro um pastor, um homem, na verdade, né? Eu encontro um homem ali que tá começando uma live e no título tá lá, tá Pastor Valdinei. E aí eu fico ali olhando, né, pela humildade dele, a forma como ele pregava, e eu assistia. E nessa terça-feira à noite, eu falei, pastor, eu tô com muito medo. Eu fui sincera assim, pastor, eu tô com muito medo, eu tô fazendo umas aulas de autoescola e eu tô com muito medo, eu tenho muito medo. Tem alguma orientação pra mim? E aí ele pegou e falou pra mim assim, olha, quando você for pra sua aula, e foi uma coisa assim, que talvez soe tão simples, mas que na hora abriu a minha mente, porque eu tava tão focada no medo, tão focada no problema, que eu nunca parei pra pensar dessa forma, não sei te explicar. Mas ele simplesmente falou assim, olha, quando você for pra sua aula, você escreve bem na sua mão, você escreve, Jesus vai na frente. E depois você escreve assim, Jesus entra comigo naquele carro. E gente, eu sei que eu sou cristã, que eu acredito em Deus e que eu acredito em Jesus, mas aquilo foi tão libertador na hora. Eu falei, nossa, realmente, por que eu tô confiando só na minha capacidade, só nas aulas que eu fiz? Por que eu não convido o meu Salvador para estar comigo naquele momento? E ali, para mim, aquela orientação foi um clarear de ideias, foi um abrir mente. De alguma forma eu senti um sentimento, sabe, muito forte, talvez a emoção ali do momento quando ele passou aquelas orientações, e eu pensei, nossa, por que eu não pensei assim? E aí eu senti uma firmeza, do nada, assim, sabe, senti uma firmeza naquela palavra e eu acreditei naquela palavra. Eu não escrevi na minha mão, mas eu declarava todas as vezes que eu precisava na minha mente. Jesus vai na frente e entra comigo naquele carro. Eu não parava de repetir isso na minha mente. Tinha escutado isso na terça noite, então eu fui na quarta-feira pra aula e de repente eu tava tão nervosa e eu percebi que algo melhorou. Então eu pensei, bem, Jesus me ajudou aqui, Jesus entrou nesse carro, porque as últimas aulas para mim foram muito difíceis, porque eu já estava pensando na prova, muito preocupada com a prova. E até as aulas eu estava errando muito, coisas que eu não fazia nas primeiras aulas. Eu estava errando muito. Mas aí na quarta tarde, na última aula, as coisas começaram a encaixar quando eu convidei Jesus para entrar no carro comigo. Eu creio que ele estava no carro comigo. E aí eu fui na prova, eu marquei a prova dia 12 de fevereiro, né, caiu na quinta-feira, e eu falei, eu vou fazer essa prova. E eu coloquei, né, no meu coração que Jesus ia entrar comigo naquele carro, mas que eu não me cobrasse tanto. Se não desse certo na primeira, eu iria na segunda, na terceira. O importante é que eu não desistisse de me desafiar, desse desafio. E no momento que eu recebi a palavra, na terça-noite, eu senti aquela firmeza, sabe? Aquela fé, aquela emoção de dizer, nossa, Jesus vai comigo naquele carro. Mas quando foi pra prova, eu ainda tava meio assim, tudo bem, Jesus vai comigo no carro, mas se não der certo de primeira, eu vou tentar de novo na segunda. E aí eu fui. Foi na quarta-feira à noite, começou a chover. O dia foi de chuva e eu percebi que a semana toda, assim, no horário que eu fazia as aulas, estava tendo sol.
E aí começou quarta-feira a chover, eu pensei, se tiver chovendo eu acho que eu não vou. E aí começaram um monte de coisas na minha cabeça. Enfim, amanhece e tá o quê? Chovendo. E eu olhei assim pro relógio, bem, não tá na hora, falta muito tempo, vou esperar pra ver se, né, para de chover. E se não parar de chover, eu não vou. E daí eu lembrei do único calçado adequado que eu tinha, né, fechado para fazer a prova, tava na área. E quando eu fui na área e o dia passou chovendo, né, passou a noite da quarta-feira chovendo para amanhã da quinta-feira do dia 12 chovendo, eu não pensei que poderia molhar. E sim, quando eu olhei, a minha sapatilha tava toda encharcada. Tipo, tava uma piscina dentro da sapatilha. A sapatilha literalmente virou uma piscina. E eu falei, nossa, isso é um sinal pra eu não ir. Eu não vou fazer essa prova. Simplesmente eu comecei a pensar, tá, mas e se for uma prova? No momento, eu pensei assim, e se não for Satanás? E se não for Satanás me atentando? Porque ele sabe que eu vou passar na prova de hoje. Eu sei que a chuva é de Deus, eu sei que, né, tudo é permissão de Deus. Mas quem sabe, né, numa prova ali, não de Satanás, né, na hora eu pensei assim, mas que seja uma prova mesmo, sabe, um voto de fé que eu deveria fazer. E aí eu peguei e falei, vou me arrumar, porque eu acredito que quando estiver próxima à minha prova vai parar de chover. Eu pensei assim. Aí eu fui me arrumar, tomei um banho, troquei de roupa, comecei a me maquiar, arrumar e deixei minha sapatilha na frente do ventilador e deixei lá secando. E aí quando tava próximo de sair, simplesmente parou de chover. Tava nublado, bem nublado, mas começou a parar de chover. Aí eu olhei lá a previsão do tempo, realmente, para o horário que estava marcado na minha prova, tava uma previsão ali de cessar a chuva. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei mais animada. E aí eu coloquei o secador na minha sapatilha, porque o ventilador tinha dado uma secadinhazinha, mas ela tava bem úmida. E aí eu passei o secador com o vento quente, com o vento quente, a opção quente, e fui esquentando lá a sapatilha, que eu só tinha ela, assim, né? Outros sapatos eram muito altos para eu fazer a prova. E aí fui secando. Então eu coloquei a sapatilha e coloquei uma blusa específica que eu tenho, que eu comprei lá na igreja católica. Que a blusa, ela tem a seguinte mensagem. Hebreus 13:8, que é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu fui com aquela camisa na intenção de mostrar para o mundo que eu era cristã, né? E que eu fosse com aquela mensagem estampada também para me motivar, acreditando que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E aí eu fiquei pensando bem assim, tá? E se eu for começar a estampa, as pessoas olharem assim, nossa, cristã, ali reprovou. E se eu envergonhar o nome de Jesus, porque... sabe, coisas assim na cabeça. E aí eu falei, não vou envergonhar não, eu vou passar de primeira, eu vou passar, vou com fé. Eu vesti essa camisa e fui. Aí chegando lá, ainda tive que esperar um pouco, né? E, eu tava mais ou menos, eu não tava tão ansiosa, né? Eu tava sempre na minha cabeça, Jesus Cristo vá na frente, Jesus Cristo venha comigo, Jesus venha comigo, entre no carro comigo. E repetindo muito daquilo na minha cabeça, né? E aí quando chegou a hora de fazer, né, a prova, na verdade quando eu comecei a ver os candidatos fazendo a prova, eu comecei novamente a ter uma ansiedade, ter um medo, ter um receio. E ali voltou aquele medo, sabe? E quando eu cheguei para esperar de fato a minha vez chegar, eu comecei a tremer, eu fiquei muito ansiosa, eu comecei a suar muito. E aí eu comecei a pensar, tá, e se não der certo, e se as pessoas rirem de mim, enfim, um monte de coisa passa na sua cabeça. E ali, né, eu falando, Jesus vai na frente, Jesus entra comigo nesse carro, Jesus entra comigo nesse carro. Eu até orientei outras pessoas fazerem isso também, né? E quando orientei outras pessoas fazerem isso também, que tava todo mundo nervoso. Chega um momento que você percebe quando as pessoas ficam unidas, quando estão no mesmo propósito, sabe? Tava todo mundo ali no propósito de passar. Então todo mundo se ajudava, todo mundo se apoiava, assim, foi um momento muito
que me levou muito à reflexão, sabe? Que às vezes a gente acha, né, que alguma pessoa é mais preparada que a gente, mas num momento ali de tensão, todo mundo parece muito igual. Tá todo mundo querendo o mesmo objetivo e você vê pessoas extremamente experientes, né? Tem muita gente que inicia a autoescola já sabendo dirigir. Então, tem muita gente que já é experiente, pelo nervosismo, acaba reprovando. E aí, enfim, chega no momento, eu estava muito ansiosa, me tremendo, suando, e eu entro no carro. E naquele momento eu tive certeza que Jesus entrou no carro comigo, porque eu simplesmente parei de tremer, sabe? Parou, assim, tipo, eu sentei no carro e parou de tremer. Eu não tava mais focada no medo. E aí eu começo ali me organizar, né? Arrumar os espelhos, colocar o cinto. E de repente a minha mente fez isso aqui, ó. Sabe que a minha mente tava assim antes? Um monte de pensamento, sabe? Bagunçada. Um monte de coisa assim na minha cabeça. Ai, não vai dar certo. Talvez isso aqui não seja a vez que eu vou passar, mas eu tento de novo. E de repente a minha cabeça fez um silêncio total. E Jesus estava ali comigo. E eu comecei, e eu fiz a baliza. E, gente, eu não entendo como eu consegui, porque, assim, na minha cabeça eu tava tão nervosa alguns segundos atrás, que eu tava tentando entender como é que eu tava calma naquele momento. E eu pensando, Jesus está comigo, Jesus está comigo. E aí tem a manobra da baliza, né? E se você se perder em algum ponto, você acaba errando, né, todo o processo. Se você se perder algum ponto, você tem que corrigir. Então, assim, eu não errei nenhum ponto, sabe? Eu não perdi nenhuma referência. Eu quase ia perdendo a referência quando eu comecei a pensar, nossa, Jesus está comigo aqui. Mas, de repente, sabe, como se alguém tivesse, olha, presta atenção. E aí eu olhei pro lado, travei, entrei na baliza, fiz a baliza certinho, e aí o avaliador falou, pode tirar. E eu fiquei ainda tentando acreditar tentando assimilar, na verdade, o que tinha acontecido ali. Nossa, eu fiz a baliza certa. Para algumas pessoas pode ser algo muito pequeno, mas pra gente que tem um certo receio, tem um medo, e vence esse trauma, sabe, é uma vitória muito grande nas nossas vidas. E aí eu senti, quando eu saí, né, daquela baliza e tava indo pra rampa, eu sabia que Jesus estava ali comigo. Eu me senti muito mais confiante. Falei, Jesus, você veio comigo, você acalmou minha mente, sabe? E quando eu tava fazendo aquele processo, né, de entrar na baliza, de fazer a baliza, minha mente tava assim, ó, tão silenciosa que eu só agradecia. Eu não conseguia pensar exatamente. Parecia que tudo em volta não importava mais e aquela prova, sabe, eu conseguia prestar atenção em tudo e ficar tranquila. Inclusive na rota, os sinais, eu tava com muito medo, e se o sinal fechar? E se acontecer isso? O sinal fechava, eu conseguia parar no momento certo, no lugar correto. E aí eu fiz toda a trajetória, o sinal fechou de novo, eu parei tranquilamente. E aí eu finalizei a prova e foi quando o professor falou, por aqui tá tudo certo. Quando ele falou isso, né, eu falei, nossa, foi onde caiu, né, tipo, foi onde caiu a ficha de que, nossa, eu passei. E por mais que você declara, né, tipo, eu vou conseguir, Jesus vai comigo, Jesus está comigo naquele carro, Jesus está comigo nesse carro. Você, ser humano, você fica tentando assimilar como é que aquilo aconteceu, né? E aí eu viro pra ele, pergunto o nome dele, aperta a mão do avaliador. Ele até fala assim, nossa, sua mão tá tão gelada. Mas eu tava assim, me sentindo tão tranquila, sabe? E aí eu saí do carro, dei glória a Deus, apontei pro céu. O outro avaliador que tava do lado deu uma risada. Mas assim, gente, eu não sei explicar quão profunda foi a sensação de paz e silêncio na minha mente no momento que eu entrei naquele carro. Não pode ser outra coisa a não ser Jesus, porque eu estava tão tomada pelo medo, pela ansiedade, e aí eu entreguei na mão de Jesus e clamei, sabe? Eu pedi, Jesus, entra comigo nesse carro, vai na frente, entra comigo nesse carro.
E Jesus foi comigo naquele carro. Eu sei que eu estava preparada, eu sei que eu fiz as aulas, mas eu estava muito ansiosa, muito nervosa. Inclusive, eu estava errando muitas coisas pela ansiedade de pensar que a prova já estava próxima. E não existia outra pessoa que pudesse me acalmar senão Jesus, porque todas as pessoas que tentavam me motivar de alguma forma acabavam me deixando muito mais ansiosa. Então, eu queria finalizar esse vídeo te dizendo que se você clamar por Jesus Cristo, Ele vai te atender. Se você... Pode ser situação muito pequena, sabe? Pra você pode ser uma situação muito pequena. Seja, não sei, um comprimento do teu cabelo. Tu quer muito que teu cabelo cresça. Entrega pra Jesus. Tu quer que... Não sei. Tu quer comprar um caderno rosa. Tu quer ter condições de comprar um caderno rosa. Nessas dimensões, com essas características. Clama a Jesus que Ele vai te atender. Ele cuida da gente nos detalhes, Ele se importa com a gente nos detalhes. A gente que muitas vezes pensa, bem, Jesus está muito ocupado para me atender, existem coisas muito mais importantes e muito mais urgentes para Ele atender do que as minhas pequenas necessidades. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, Jesus se importa com suas pequenas necessidades, Ele se importa com todos os detalhes que você precisa. Não tem essa de dizer que isso aqui é mais importante que isso, por isso Jesus vai priorizar isso, sabe? Jesus chega no momento certo, Ele atende o nosso clamor e entrega para Ele o teu problema, tua ansiedade, teu medo e confia que Ele está indo com você. Declara sempre quando o medo bater na sua porta e você dizer, eu não vou conseguir, chama Jesus para ir contigo, porque Ele vai e Ele te atende. Amém? Eu queria também te perguntar se você passou por alguma situação semelhante a essa em que você constatou o cuidado de Jesus Cristo na sua vida. Eu gostaria muito de saber.